Nesse trabalho, então, a gente vai abordar e falar sobre as partes do ciclo patógeno hospedeiro, da clavíceps africana, no sorgo, e esse trabalho será apresentado pelo Yuri e pelo Pedro. Bom, então, para começar a falar um pouco sobre o ciclo patógeno hospedeiro, eu vou fazer uma breve introdução, o que é o ciclo patógeno hospedeiro. Então, né, esse ciclo primário, ele se inicia pela sobrevivência do esporo. Ele pode estar ali nos restos culturais ou no solo. Então acontece que esse esporo sai do resto cultural e vai parar na planta. Ali que se inicia o ciclo primário. Então vai acontecer uma infecção na planta. No caso, vai ter ocorrido uma lesão e nessa lesão vai ter ocorrido essa infecção. Assim, esse patógeno vai colonizar e vai se reproduzir, onde vai terminar o ciclo primário. Após isso, vai começar o ciclo secundário, que seria a nova disseminação, infecção e as novas colonizações, né, e a reprodução de novo. E assim, várias vezes vai acontecer o ciclo secundário. Isso será abrangido nos próximos slides e será baseado em cima da clavíceps africana, no sorgo. Bom, então os sintomas da clavíceps africana são primariamente observados no ovário. Os sintomas vão então ocorrer de 3 a 5 dias após a infecção. Esse ovário infectado vai apresentar então uma coloração cinza e com o avanço dessa infecção, o ovário vai ser substituído por uma outra estrutura. E esses sintomas eles vão aparecer externamente a partir do dia 5 ao dia 10 após a infecção. Vai aparecer no lugar infectado uma gota parecendo uma coloração, puxando para uma coloração esbranquiçada e vai para um tom de rosa. O ciclo, então, ele vai começar na fase de sobrevivência, que pode ser tanto no solo ou então nas panículas, que não foram colhidas na última safra. E eles vão estar na forma de escleródios. Então, quando o ciclo da planta acabar, os esporos do fungo vão permanecer na fase saprofítica e depois vão voltar a infectar a planta. Outra forma também que pode ocorrer infecção é quando as sementes são colhidas, né? E elas são introduzidas junto com outras sementes que vão ser semeadas. Daí ocorre a infecção dessas duas formas. Como a gente pode ver aqui nesse slide, está sendo feita a colheita do sorgo e estão representados ali na palhada, né, os escleródios, representando então aquilo que foi dito anteriormente, que após a colheita, né, após o final do ciclo do hospedeiro, essa estrutura vai permanecer no solo na fase saprofítica entre a palhada do sorgo. Depois que a cultura está estabelecida de novo, esses escleródios eles vão infectar as panículas. Os esporos do fungo, então, depois de eles serem disseminados para a panícula, eles vão causar um monte de lesões e vai ocorrer a formação de um monte de esporos. Então, os escleródios eles vão germinar e vão ser produzidos ascósporos dentro do apotécio, como a gente está vendo ali na imagem. A disseminação ela vai ser feita pelo vento e vai ocorrer então a infecção primária, vai terminar aí, nesse ponto. E também, como são muitos esporos, vai ocorrer a infecção de muitas plantas. Então é aí que vai começar o ciclo secundário. Então, com a chegada dos esporos na planta, na panícula no caso, vai ocorrer uma infecção. Essa infecção, então, ela vai ocorrer por dois processos. Primeiro vai ocorrer a germinação dos esporos, que vai ser formado o tubo germinativo. E o segundo processo, então, vai ser a penetração, onde o fungo, então, penetra nessa panícula.
Então, a infecção secundária dessa doença, da clavíceps africana, ela é então produzida por conídeos que saem do exudato açucarado. Então, esses conídeos são disseminados de uma flor para outra através de insetos e vento, respingos de água e da chuva, ou também da irrigação por aspersão. Isso daí seria na infecção secundária dessa doença. Então, após ocorrer essa infecção secundária, ocorre a colonização. Então, a panícula vai ser colonizada, né? O fungo ele vai apenas ocupar a célula, né? Sem causar a morte. E isso tudo em volta da região infectada. Então, não ocorre a morte, apenas a ocupação, a colonização dessa região. Então, na imagem a gente pode ver a panícula, daí a flor, e no interior, né, dessa flor, a região que foi colonizada. Então, quais que seriam as condições ideais para o desenvolvimento dessa doença? Temperaturas, então, de 20 a 25 graus durante o dia e umidade alta durante a antese, né, que é o período de desenvolvimento da flor, a maturação da flor. Então, isso vai condicionar o desenvolvimento dessa doença. Então, depois que ocorre a colonização, vem a fase da reprodução, né? Então, na reprodução, ocorre a formação de novos esporos que vão iniciar novos ciclos secundários. Então, a partir de uma lesão na panícula, vão ocorrer a formação de vários esporos que vão transmitir, vão disseminar esses esporos, causando lesão em outras plantas. Então, esse é o ciclo secundário. O ciclo secundário, ele apresenta apenas a fase de patogênese, ou seja, não tem a sua fase no solo, né, na parte saprofítica, apenas na patogênese. Por outro lado, esse hospedeiro, quando morrer e o fungo retornar para o solo, aí sim, na forma de escleróides, como já foi falado, ele vai fazer parte então do ciclo primário. E aí sim vai estar presente na fase de saprogênese, né? Na fase saprofítica. Claro, desde que não seja feito um controle para evitar esse tipo de problema. Mas como nesse trabalho no objetivo é falar do controle, então vamos ficar só falando do ciclo. Bom, então, para concluir nosso trabalho da clavíceps africana no sorgo, a gente fez esse ciclo patógeno hospedeiro, então com partes do sorgo sendo afetados então pela clavíceps africana. Como a gente pode ver então aqui na sobrevivência, então tem ela pode sobreviver na panícula, né, ou no restos culturais, como já foi abordado nos slides anteriores. Aí na disseminação, a infecção, a colonização da panícula e a reprodução. E depois da reprodução, ou como já foi falado, ela vai para a fase saprofítica, ou ela retorna, então fica retornando na fase no ciclo secundário. E para então que ocorra essa doença, é necessário três fatores. Então, o fator ambiente, o fator patógeno e o fator hospedeiro. Então, o fator ambiente ele tem que ser favorável e durável. O patógeno tem que ser virulento e possuir a quantidade suficiente. Já o hospedeiro, então, ele tem que ser suscetível ou suscetível em alguma fase do seu desenvolvimento. Então, esse foi o nosso trabalho sobre a clavíceps africana no sorgo e muito obrigado pela atenção.